Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos e irmãs que estão acompanhando este programa, que rezam conosco por meio do Evangelho, aquilo que a Igreja nos traz todo dia, o Evangelho da liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana. Escutemos a palavra e possamos alimentar-se dela. O Evangelho está em Mateus 3, de 22 a 30. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que estava possuída por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não pode manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tantos os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje apresenta o conflito de Jesus com os mestres da lei. E os mestres da lei afirmam categoricamente que Jesus está possuído pelo espírito do mal, chamado de Beelzebu, que era o príncipe dos demônios. Jesus é confundido com o mal. Aquele que é o sumo bem é desprezado por muitos e até por seus próprios familiares. E assim, meus amados irmãos, nós vemos que essas pessoas confundem o mal com o bem. Aliás, chamam de bem aquilo que é mal e chamam o mal de bem. Aquele que é o sumo bem é desprezado por muitos e até por seus familiares que acreditavam que ele havia enlouquecido. E Jesus explica-lhes aquela lógica perversa. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. E Jesus veio lutar contra as forças imperiais do mal presente no coração do homem. E essas forças imperiais que estão presentes no coração do ser humano, elas vão se estruturando na sociedade por meio da iniquidade, por meio da injustiça. Por isso que para a igreja, o pecado que está estrutural, ou o pecado estrutural, que estão presentes nessas estruturas, não basta só lutar contra o pecado nas estruturas, mas é preciso lutar contra o pecado que está dentro do coração do ser humano, dentro de cada um de nós. E Jesus explica aquela lógica perversa. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Um reino se divide contra si mesmo, não poderá manter-se. Jesus veio para lutar contra as forças, essas forças do mal. Mas infelizmente muitos não acreditam na existência do mal, muitos ainda acreditam que o diabo não existe. E disse sabiamente o Papa Pio XII que o maior ardil do demônio é convencer o mundo de que ele não existe. Isso é a astúcia demoníaca. É colocar na cabeça do ser humano que ele não existe. Isso é um ardil. Ou ao menos insinuar a ideia de que ele não está presente naquele momento. A sua arte é disfarçar a sua presença e fazer-se não visto. Não estou aqui dizendo que para que nós
possamos atribuir tudo e todas as coisas responsabilizando o diabo. Mas podemos sim dizer, com certeza, que aonde está o mal, ali está o demônio, por detrás. E aonde está o pecado, há sempre, é nós que pecamos, mas sempre tem uma tentação, entendeu? Uma tentação externa, que vem de encontro com aquilo que a gente tem internamente, a nossa desobediência, o nosso desejo de afrontar a Deus e o nosso desejo de querer viver sem Deus. Então, ao lado disso, nós vamos nos convencendo também que o pecado não existe. Hoje, mais do que nunca, o demônio e o pecado têm entrada fácil, por funcionarem sem ser notados, mudando o nome das coisas, ou anti-invertendo o nome das coisas, chamando de bem de mal e o mal de bem, como eu já disse. Um impostor fabricando impostura. Temos sido vítimas de um racionalismo, de um fundamentalismo, de um cientificismo, com sério desvio, descaso, principalmente da lei natural, da lei de Deus. E quando isso ocorre há uma confusão, são ideologias que vão sendo difundidas, são ideologias que vão sendo disseminadas no meio do coração, no meio da humanidade, e invertendo o nome das coisas, né? Vai chamando a mentira de verdade e a verdade se torna mentira. Veja que confusão. Temos sido vítimas desse momento que a gente vive, quando nós vamos invertendo a posição das coisas. O que era bom passa a ser mal e vice-versa. Evidentemente, não se pode pôr em dúvida que muitos dos fenômenos que os tempos antigos tinham como possessões ou chamados de demônio, hoje, claro que à luz dos conhecimentos atuais, eram desvios patológicos, obviamente. Mas não podemos nunca negar a existência do demônio, da sua ação maléfica, do pecado, e o que Jesus veio fazer nesse mundo. Justamente destruir, a Bíblia diz, destruir a força do príncipe desse mundo, derrotá-lo, derrotar o poder da morte, destruindo assim o pecado. Destruindo o pecado, Jesus destrói o demônio e também todo o mal, porque o que leva, o que abre possibilidade para o homem se autodestruir é o pecado. E do pecado, nem o ser humano pode livrar-se por si mesmo, a não ser Jesus Cristo, que veio aniquilar as forças do demônio, as forças do pecado. Jesus é mais forte, é aquele que pode limpar o coração do ser humano e expulsar dele todo o mal. Ele veio para nos libertar do poder do mal, do pecado e de Satanás. E a pior escravidão que existe é considerar-se livre do dever de ser justo. Que nós possamos nos converter ao Senhor e que Jesus nos liberte desta confusão. Envia, Senhor, o Teu Espírito Santo, para que jamais blasfememos contra esse pecado, que não há perdão, a blasfêmia, ou o fechamento da razão, da inteligência, do coração, à Tua graça, ao Teu Espírito. Que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.